Olá, seja bem-vindo. Você está no canal de Matemática, Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarquis. Nós estamos fazendo o estudo dos chamados problemas geométricos. Na verdade, geometria. Especificamente agora, nós estamos trabalhando com a geometria espacial, que é a parte da geometria que estuda, além da área, o volume das figuras. Na aula anterior, nós analisamos o volume de um cubo, de um paralelepípedo e de um cilindro. Nessa aula de número 12, nós vamos analisar o volume de uma pirâmide e o volume de um cone. Ok? Mas antes de nós irmos propriamente para a aula, apenas um lembrete. Ao final dessa aula, caso você goste, não esqueça de deixar o seu like. Aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Assim você vai receber em tempo integral, em tempo real, todas as aulas que semanalmente nós estamos postando no YouTube. Outra coisa importante, nós temos um site, www.matematicalogica.com.br. Lá você encontra cursos de raciocínio matemático, cursos de raciocínio lógico proposicional, muito bem estruturados, muito bem organizados. Aulas teóricas, aulas de exercícios, simulados, questões comentadas em vídeo, provas comentadas, enfim, toda a estrutura que você precisa para se dedicar ao estudo do raciocínio lógico e matemático. Ok? Então vamos para o conteúdo da aula de hoje. Quando nós falamos em volume, nós temos dois tipos de figura. Nós temos aquelas figuras dotadas de duas bases, que são os prismas, entre eles o cubo, o paralelepípedo e o cilindro. E nós temos aquelas figuras dotadas de uma única base, que são as pirâmides e o cone. Na aula anterior, nós vimos que o volume dos prismas era calculado através do produto da área da base pela altura. Nessa aula, nós vamos ver figuras que são dotadas de um elemento chamado de vértice. Então, esse ponto superior é o vértice da pirâmide, assim como esse ponto superior aqui também é o vértice do cone. Quando a figura é dotada desse vértice, o volume dela é sempre dividido por 3. Então, por exemplo, olha só. Quando eu falo no volume de um cilindro, eu pego a área da base e multiplico pela altura. Agora, quando eu falo no volume do cone, como o cone tem esse vértice de convergência, a fórmula do seu volume é a área da base vezes a altura dividida por 3. Então nós brincamos assim, toda figura que tem esse bico, quais são elas? A pirâmide e o cone. O volume é sempre dividido por 3. A área da base vezes a altura é cubo, paralelepípedo e cilindro. A área da base vezes a altura sobre 3 é a pirâmide e o cone. Tá? Então, na verdade, só existem dois casos. Ou é base vezes altura, ou é base vezes altura sobre 3. Quais são as figuras que o volume eu divido por 3? Aquelas figuras que têm um bico. Na verdade, o bico é o ponto que nós chamamos de vértice. Então, quando a figura tem esse vértice de convergência, o volume é sempre dividido por 3. Perfeito? Então é muito importante você ter essa noção. Então agora vamos lá. Volume da pirâmide. Vamos trabalhar com o volume da pirâmide. Olha só. Nós temos aqui o desenho de uma base. Então vamos reforçar essa ideia. Nós temos aqui o desenho da base. Claro que essa base, você está vendo ela em perspectiva. Mas vamos admitir que essa base seja um quadrado. Então, eu tenho aqui um quadrado, é um quadrilátero com
4 lados iguais. Então, eu tenho aqui os 4 lados iguais. Ora, nesse caso, a área da base é a área de um quadrado, que nada mais é do que lado vezes lado, que a gente fala L quadrado. Portanto, o volume de uma pirâmide eu posso calcular da seguinte maneira. Eu pego a área da base, multiplico pela altura da pirâmide e divido o resultado por 3. Conclusão, nesse nosso exemplo, nós teremos L ao quadrado vezes H sobre 3. Essa é a fórmula que permite você calcular o volume de uma pirâmide. Ah, Sérgio, mas e se mudar a base? Se a base for um triângulo, você vai usar aqui a área de um triângulo. Se a base for um pentágono, você vai usar a área de um pentágono. Então, a base é que determina qual valor você vai usar nessa primeira parte da nossa fórmula. Pode ser a área de um triângulo, pode ser a área de um quadrado, pode ser a área de um retângulo, pode ser a área de um pentágono, de um hexágono, não importa. Em termos de concurso público, é muito provável que a base seja o quadrado. Eu tenho dito para vocês que os problemas geométricos, quando se trata de uma prova de concurso público, sempre cai o tradicional. Sempre cai aquilo que é o mais comum. Triângulos, quadrados, círculos, são as figuras mais comuns. Então, são elas que são abordadas dentro dessas questões. Muito bem, vamos falar um pouquinho agora sobre o cone. O cone, ele tem na base um círculo. E esse círculo, ele é dotado de um raio, que é esse nosso contorno azul. Portanto, aqui nós temos o chamado raio da base. Vamos simbolizar pela letra R. Muito bem. O cone, ele tem uma altura. Essa altura, ela sempre forma 90 graus com a base. Né? Observa a formação do ângulo reto ali com a base. Então, ele tem uma altura. Altura essa simbolizada pela letra H. Então, nós dizemos assim, que no caso do cone, a área da base é a área de um círculo, cuja fórmula é πr ao quadrado. Então, na hora de eu calcular o volume do cone, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a área da base, multiplicar pela altura e dividir o resultado por 3. Então, o volume do cone será assim calculado. O que nós chamamos de área da base do cone nada mais é do que a área de um círculo. A altura é o valor H dividido por 3. Então, aqui está a fórmula do volume de um cone. Lembrando que se eu tirar o 3 aqui do denominador, eu estarei calculando o volume do cilindro. Quando eu divido por 3, eu estou calculando o volume do cone. As figuras que têm esse bico, esse ponto de convergência, o volume é sempre dividido por 3. Então, área da base vezes altura é o volume do cubo, do paralelepípedo e do cilindro. A área da base vezes altura sobre 3 é o volume da pirâmide e o volume do cone. Sérgio, dessas figuras, quais são as que têm maior probabilidade de cair numa prova? Evidentemente, o cubo, o paralelepípedo. Mas existe também o cilindro, a pirâmide e o cone. Então não custa a gente olhar todas elas para não ser pego de surpresa dentro de uma prova. Ok? Bom, eu quero fazer uma observação muito importante no que diz respeito a cálculos auxiliares. Vamos começar aqui pelo cone. Olha só.
Nós temos essa linha preta simbolizando a altura, nós temos essa linha azul simbolizando o raio, e agora eu vou reforçar aqui, ó, a nossa linha vermelha. Vamos lá. Eu não sei se você consegue observar, mas esse contorno colorido que eu estou agora sombreando acaba de formar um triângulo retângulo. Muito bem. Na teoria do cone e também do cilindro, essa linha vermelha ela é chamada de geratriz. Vamos aproveitar e indicar pela letra G. Muito bem. Observe que a geratriz ela funciona como sendo a hipotenusa desse triângulo retângulo. Portanto, caso haja necessidade, você pode utilizar o teorema de Pitágoras para calcular o valor dessa geratriz. Ou melhor, o problema pode te dar a geratriz e pedir para você calcular a altura. Com a geratriz você calcula a altura, com a altura você fecha o volume. Com a geratriz você calcula o raio e com o raio você fecha o volume. Tá? Então, às vezes, a gente pega um problema um pouquinho mais elaborado, de uma banca mais forte, né? Tipo um CESP da vida, uma VUNESP, que a pergunta é o volume. Mas para você chegar no volume, você precisa primeiro calcular a altura. E caso você não tenha essa altura, você pode visualizar a existência do triângulo retângulo aqui e fazer esse cálculo. Perfeito? Muito bem. Na pirâmide acontece a mesma coisa. Essa linha vermelha é a nossa altura. Vamos dar uma colorida aqui, ó. Olha só. Essa linha verde, ela forma 90 graus com a altura. E essa linha azul, ela fecha o nosso triângulo retângulo. Então, caso haja necessidade, você observa aqui a formação de um triângulo retângulo, onde a nossa linha azul é a nossa hipotenusa. Então, caso haja necessidade, você tem aqui um triângulo retângulo, onde a linha azul seria a nossa hipotenusa. E, eventualmente, você pode, sabendo a hipotenusa, achar a altura e, com a altura, calcular o nosso volume. Ok? Então, eu só estou adiantando as coisinhas para você, caso haja essa necessidade. Em termos de concurso público, é difícil o examinador ir além disso. Muito pelo contrário. Né? Só o fato de você memorizar a fórmula já é o suficiente, muitas vezes, para você resolver a questão. Perfeito? Legal. Então vamos aplicar os nossos conhecimentos aí. Vamos calcular o volume das seguintes figuras. Vamos começar aqui pela nossa pirâmide. Primeira coisa importante. Eu vou calcular a área da base. Ora, a base é um quadrado. Um quadrado de lado 6. Então, a área da base é L ao quadrado. L ao quadrado seria 6 ao quadrado. E 6 ao quadrado vale 36. A altura, ele já deu prontinha para nós. A altura vale 10. Portanto, o volume da pirâmide nada mais é do que eu pegar a área da base, multiplicar pela altura e dividir o resultado por 3. Então, a área da base é 36, a altura é o nosso 10, dividido o resultado por 3. Muito bem. O 36, ele dá a divisão direta com o 3. Ele vai dar 12. Portanto, nós dizemos que o volume da nossa pirâmide vai ser 12 vezes 10,
que seria o nosso 120. Unidades cúbicas. Por que estou usando o termo unidade cúbica? Porque como ele não deu as unidades, a gente generaliza dizendo assim, unidades cúbicas. Por exemplo, pode ser centímetros cúbicos, pode ser milímetros cúbicos, pode ser metros cúbicos, enfim, qualquer uma dessas unidades. Se as unidades forem dadas em centímetros, que é bastante comum, centímetro cúbico. Se for dado em metros, metros cúbicos. E assim por diante. Perfeito? Muito bem. Vamos agora aqui para o nosso cilindro. No nosso cilindro, nós identificamos o seguinte, que o valor 6 é o nosso raio e que o valor 10 é a nossa altura. Então, para nós calcularmos o volume do cilindro, primeiro eu faço o cálculo da área da base, tomando cuidado de que, nesse caso, a base é um círculo. Então, é um círculo de raio 6. Portanto, a área da base vai dar 36π. Ora, a altura, o problema já deu, valendo 10. Então, o volume do nosso cone será, pega-se a área da base, multiplica-se pela altura e divide o resultado por 3. A área da base é os nossos 36π. A altura ele deu já prontinha para nós, 10, dividido por 3. E a exemplo do que nós fizemos na pirâmide, eu posso simplificar por 3, vai dar 12. Muito cuidado agora. O volume do cilindro é 12 vezes 10, 120. Mas é 120π. Unidades cúbicas. Um detalhe importante, o valor de π, muitas vezes é considerado como 3,14. Mas tem problemas que ele considera o π valendo 3,1 e tem problemas que ele considera o π até igual a 3. Aí você fala, pô, Sérgio, mas qual o valor que eu vou substituir? Você não vai substituir. Ele vai autorizar você no texto a considerar o valor de π. Caso ele não diga nada, você deixa a resposta em forma de π. Então você vai encontrar nas próprias alternativas 110π, 115, 120π, ele mesmo já coloca. Caso ele queira considerar um valor de π, normalmente em concurso público considera o π valendo 3, aí você pega o resultado e multiplicaria por 3. Perfeito? Legal. Vamos para a nossa próxima questão. A questão diz assim. Uma pirâmide de base retangular e altura 12 tem volume de 100 centímetros cúbicos. A área da base dessa pirâmide em centímetros quadrados é... Então, o problema está dizendo o seguinte para nós. Nós temos uma pirâmide. Aqui está a sua altura. Que, segundo ele, vale 12. Observe que, nesse caso, ele já disse que é 12 centímetros. Então, vamos marcar aqui que a altura da nossa pirâmide vale 12 centímetros. E ele diz que o volume da pirâmide é de 100 centímetros cúbicos. Então, observe que já há um casamento aqui das unidades. Então, você não precisa fazer conversão de unidade. Muito bem. Ele pergunta para nós qual é a área da base dessa pirâmide. Em outras palavras,
ele está pedindo que você determine essa região aqui, ó. Essa é a nossa base. Essa é a pergunta que o exercício está fazendo. Bom, como eu disse anteriormente, as questões de concurso público são questões mais superficiais. São questões que vão exigir de você apenas o conhecimento da fórmula matemática. Ele está dizendo assim, volume de pirâmide. Então, a primeira coisa que você faz é escrever a fórmula do volume de uma pirâmide. Então, lembrando que a fórmula do volume consiste em pegar a área da base, multiplicar pela altura e dividir por 3. O problema informou que o volume da pirâmide vale 100. A área da base é o valor que eu quero calcular. A altura, segundo ele, vale 12. E aqui nós temos o tal dividido por 3. Ora, se eu simplificar o 12 com o 3, isso aqui vai dar 4. Conclusão, 100 é igual à área da base vezes 4. Quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, o valor da área da base será 100 sobre 4, que vai nos dar 25. Porque 100 dividido por 4 é 25. Como nós estamos calculando tudo em centímetros, o resultado aqui vão ser 25 centímetros quadrados. E nós vamos encontrar isso na alternativa letra A. Então veja, é uma banca extremamente importante, uma banca tradicional, uma banca que faz muito concurso por esse Brasil afora. E a única exigência do examinador é que o candidato lembre da fórmula do volume. Então, reforçando. Volume é a área da base vezes a altura. Quando que acontece isso? Para cubo, paralelepípedo e cilindro. Figuras que têm duas bases. Quando a figura tiver uma única base, o volume é base vezes altura sobre 3. Onde que ocorre isso? Com o cone e com a pirâmide. Perfeito? Vamos para a nossa questão de número 2. A questão número 2 diz assim: um monumento Marco Zero está localizado na praça 22 de agosto. Uma das partes desse monumento é formada pela junção de um paralelepípedo e uma pirâmide. Considere as seguintes afirmativas relacionadas a essas duas figuras espaciais. Então, antes de nós lermos as alternativas, observe que aqui eu tenho o desenho do monumento. Esse é o desenho do monumento. Muito bem. Esse desenho, ele foi dividido em duas partes. A parte superior, que é uma pirâmide, e a parte inferior, que é um paralelepípedo. Muito bem. E ele vai fazer determinadas perguntas para nós, afirmações, e onde ele quer que você decida qual delas ou quais delas são verdadeiras. Muito bem. Então vamos prestar bem atenção aqui, ó. Antes de nós analisarmos propriamente as alternativas, as afirmações, vamos analisar umas coisinhas aqui. O paralelepípedo, ele é uma figura dotada de duas bases. Então, o paralelepípedo ele tem duas bases. Enquanto a pirâmide, ela só tem uma base. Muito bem. Tanto o paralelepípedo quanto a pirâmide são figuras dotadas de várias faces.
várias faces. O termo várias é poli. Faces é edros. Quando você junta o prefixo poli com edros, você forma um poliedro. Então nós temos os chamados poliedros. Poliedros são figuras dotadas de várias faces. Dentro da família dos poliedros, nós podemos destacar os prismas e as pirâmides. Então, quando eu falo num poliedro, eu posso estar falando tanto na figura de um prisma, como na figura de uma pirâmide. Qual a diferença? O prisma são figuras dotadas de duas bases. E as pirâmides são dotadas de uma única base. Então, para ser prisma, tem que ter duas bases. Exemplo, cubo, paralelepípedo, são exemplos de prismas. Pirâmide é quando tem uma base só. Perfeito? Muito bem. Aí você deve estar pensando, pô, Sérgio, mas eu me lembro que tem uma coisa chamada polígono. Qual a diferença de polígono e poliedro? Então vamos lá. Vamos apagar um pouquinho aqui para a gente poder ter espaço para trabalhar. Olha só. Deixa eu apagar essas anotações aqui para a gente poder ter espaço. Você já vai entender já já. Olha só. Quando a gente desenha um quadrado, vamos colocar um quadradinho aqui. Quando eu desenho um quadrado, eu estou desenhando uma figura plana. As figuras planas, elas são dotadas de lados. Então, figura plana são figuras que têm lados. E quando eu tenho vários lados, eu tenho um polígono. Polígonos são figuras planas, dotadas de vários lados. Então, poli, vários, gonos, ângulos, lados, polígonos, vários lados. Então eu falo que o quadrado é um polígono, o retângulo é um polígono, o triângulo é um polígono. Agora, às vezes, as junções de vários quadrados forma aquilo que nós chamamos de um cubo. Olha só o desenho. A partir do momento que eu peguei vários quadrados e organizei os quadrados formando um cubo, eu já tenho agora não mais polígonos. Eu tenho aqui as faces. E essas faces, como são várias, você tem um poliedro. Poliedro, várias faces. Polígonos, vários lados. Tanto a pirâmide quanto o paralelepípedo são exemplos de poliedros, porque são figuras dotadas de várias faces. Perfeito? Vamos então analisar a afirmação número 1. O paralelepípedo e a pirâmide são polígonos. Não. Afirmação número 2. O paralelepípedo e a pirâmide são poliedros. Perfeito. Afirmação número 3. O paralelepípedo é um prisma e a pirâmide não. Perfeito.
Lembrando que os poliedros, vamos repetir aqui, ó, os poliedros, eles podem ser de dois tipos. Eu posso ter prismas e posso ter pirâmides. A diferença é que o prisma são poliedros dotados de duas bases. Quem são eles? O cubo e o paralelepípedo. E os prismas propriamente dito. Pirâmides são dotadas de uma única base. Então, quando ele afirma, na afirmação número 3, que o paralelepípedo é um prisma, perfeito, e a pirâmide não, perfeito, ela está correta. Afirmação número 4, o paralelepípedo e a pirâmide são exemplos de prismas. Não, o paralelepípedo sim, a pirâmide não. Portanto, estão corretas as alternativas 2 e 3, resposta letra C. Perfeito? Tá? Então é uma questão teórica, é uma questão que exige de você apenas o conhecimento dessa teoria. Poliedros são figuras espaciais dotadas de várias faces. Quando esse poliedro tem duas bases, ele é classificado como um prisma. Quando ele tem uma única base, ele é classificado como pirâmide. Perfeito? Vamos para a nossa próxima questão. Eu trouxe essa questão número 3 para a aula, porque ela é uma questão muito importante, é uma questão que raramente acontece de aparecer. Ela exige do candidato um conhecimento a mais da matéria, mas não é nada de absurdo não, tá? Vamos lá. Um fabricante de sorvete produz uma casquinha no formato de um cone circular reto de altura H. Então ele está dizendo para nós que o nosso cone tem uma altura H. Vamos registrar a altura dele aqui, ó. Então essa distância é a nossa altura. Muito bem. O interior da casquinha será preenchido com dois tipos de sorvetes, com sabores de morango e chocolate. O sorvete de morango ocupa o espaço correspondente a 2/3 da altura do cone, partindo do vértice. Então, uma informação muito importante. O vértice do cone está aqui. Então, essa região aqui, vamos até colocar ela em vermelho, simboliza o morango. Então, vamos colocar aqui, ó, morango. Então, essa parte aqui representa o morango. E a parte superior do cone vai ser completada com chocolate. Então, vamos registrar aqui que essa parte superior será com chocolate, CH. Perfeito? Muito bem. Ele fala assim, os volumes em centímetros cúbicos correspondente aos sorvetes de morango e chocolate são, respectivamente... Então ele está dizendo o seguinte, olha, eu quero que você calcule o volume ocupado pelo morango e o volume ocupado pelo chocolate. E ele informa lá no início do problema que o volume total é de 135 centímetros cúbicos. 135 centímetros cúbicos. Então, vamos registrar essa informação. O volume total, vamos chamar isso aqui de VT, é de 135 centímetros cúbicos. Muito bem. Então é evidente que se eu somar as duas partes, tem que dar 135. Por isso que nas alternativas a soma dá sempre 135. 90 com 45 dá 135. 40 com 95 dá 135. Essa soma 75 com 60 dá 135. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Outra coisa importante. A altura ocupada pelo morango, essa altura aqui, vamos registrar ela aqui,
a altura ocupada pelo morango equivale a 2/3 da altura total. A altura total é essa que ele chamou de H. Então ele está dizendo, olha, o morango ocupa 2/3 da altura total. Tipo, se a altura total for 15, 2/3 de 15 vão valer 10. Se a altura total for 9, 2/3 de 9 vão valer 6. Ok? Muito bem. Então ele quer saber exatamente isso. Qual é o volume ocupado por cada um desses valores aqui? Pelo morango e pelo chocolate. Bom, qual é a novidade dessa questão em termos de concurso público? É que ela relaciona a parte de geometria com a parte de proporcionalidade, com a parte de razão-proporção. Esse foi o motivo pelo qual eu trouxe a questão para a nossa aula, para a gente poder rever conteúdos, razão-proporção. Então, a situação é o seguinte, nós estamos trabalhando com volume. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar aqui uma proporcionalidade. Presta muita atenção à forma como a gente vai proceder aqui. Nós vamos criar aqui uma proporcionalidade, tá? Nós vamos dizer assim, ó, muita atenção agora. O volume total está para o volume de morango, assim como a altura total está para a altura ocupada pelo morango. Então, o volume total está para o volume de morango, assim como a altura total está para a altura de morango. Isso aí é chamada proporção. 99,9% dos editais de raciocínio lógico e matemático tem razão-proporção. O que eu estou fazendo aqui é uma proporção. Muito bem. Olha só. Aqui que tem o lado perigoso da proporcionalidade. Quando a gente fala em volume, vamos colocar aqui, ó, volume e altura. Se o volume você trabalha em metros cúbicos, a altura você trabalha em metros. Se o volume você trabalha em centímetros cúbicos, a altura você trabalha em centímetros. Ou seja, o volume é uma unidade cúbica e a altura é uma unidade linear. Eu não posso misturar volume, que é cúbico, com altura, que é linear, desde que eu faça o seguinte. Onde está a relação da altura, eu coloque potência 3. Por que potência 3? Porque volume é unidade cúbica. Então, se é unidade cúbica, eu coloco o valor 3 aqui. Essa é a parte mais complicada dessa questão. É o aluno, na hora da prova, entender que como eu estou relacionando volume, que é unidades cúbicas, com altura, que é unidade linear, eu tenho que levar a potência 3. A partir daí, são só continhas. Essa é a parte mais difícil do problema. É você entender isso daqui. Aqui um parênteses. Se eu estivesse trabalhando com área e não volume, área é a unidade quadrada. Então eu colocaria aqui o expoente 2 ao invés do 3. Quando eu trabalho com área, é a unidade quadrada. Então a altura fica elevada ao quadrado. Quando eu trabalho com volume, é a unidade cúbica. Então a altura fica elevada ao cubo. Então agora vamos substituir os valores. Vamos lá. Primeira coisa importante, eu tenho aqui o volume. Vamos substituir os valores aqui. O volume total é 135, então eu vou colocar o valor aqui de 135. O volume de morango é exatamente o que eu quero encontrar, o volume do morango. Então vamos chamar aqui de VM, volume do morango. A altura total é o valor H.
E a altura de morango é 2/3 de H. Lembrando que tudo isso tem que ser elevado à potência 3. Ora, senhores, o valor H que eu tenho em cima, ele simplifica o valor H que eu tenho embaixo. E onde simplifica, fica o valor 1. Então eu tenho agora aqui um parênteses a fazer com vocês. Eu tenho 1 dividido por 2/3. Ora, 1 dividido por 2/3 é a mesma coisa que 1 multiplicado por 3/2. Porque na divisão eu inverto a segunda fração. E 1 dividido por 3/2 é 3/2. Então, toda essa divisão que está dando dentro do parênteses aqui, toda essa divisão, na verdade, ela vai corresponder a 3/2 elevado ao cubo. Perfeito? Então, repetindo, eu tive que dividir o 1 por 2/3. Eu tive que dividir o 1 por 2/3. Vamos refazer essa continha para você poder entender melhor. Eu tenho que dividir o 1 por 2/3. 1 dividido por 2/3 é a mesma coisa que 1 multiplicado pelo inverso de 2/3, que são 3/2. E 1 multiplicado por 3/2 corresponde a 3/2. Por isso que eu substituí tudo isso por 3/2. Perfeito? Muito bem. Então, nós temos a seguinte relação. Vamos fazer aqui em outra cor para não confundir. 135 dividido por VM, 135 dividido por VM, VM é o volume do morango, 3 ao cubo é 27. Sérgio, o que é 3 ao cubo mesmo? É 3 vezes 3 vezes 3. Dividido. O que é 2 ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2. Dividido por 8. Muito bem. Então agora nós multiplicamos cruzados. Então eu tenho 27 VM, 27 VM igual a 135 vezes 8. Portanto, o volume do morango será 135 vezes 8 dividido por 27. Acontece que a divisão de 135, vamos apagar aqui. Acontece que a divisão de 135 por 27, 135 dividido por 27, vai dar 5. 5 vezes 7, 35. Para 35 nada, vão 3. 10 com 3, 13. Então eu posso simplificar o 135 com 27. Conclusão: o volume de morango, vamos fazer aqui, será, aqui vai dar 5 e aqui vai dar 1. 5 vezes 8, 40. Então o volume de morango corresponde a 40 centímetros cúbicos. Ora, se o volume total é 135, então o volume de chocolate é a diferença de 135 para 40. Ou seja, 95 centímetros cúbicos. E nós vamos encontrar isso na alternativa letra B. O volume de morango é 40 e o volume de chocolate 95. Porque ele pede, respectivamente,
morango e chocolate. Não é uma questão fácil, é uma questão mais difícil, tá? É até uma surpresa para nós, uma banca que não tenha tanta expressão como essa, né? Fazendo uma prova para uma prefeitura, não é comum perguntar questões desse nível. Essa questão está mais para um concurso de prova de vestibular do que propriamente de concurso público. Mas a gente vai se preparando, né? E quanto mais questões nós fizermos, quanto mais aprofundarmos no nosso estudo, mais seguro nós vamos fazer uma prova. Então, a gente precisa, sim, algumas vezes, fazer umas questões mais elaboradas, umas questões mais difíceis, porque são justamente elas que vão nos dar segurança para pegar uma questão fácil e gabaritar. Tá? Então, é muito importante que você faça questões um pouquinho mais difíceis, né? Reconheço que essa questão exige um algo a mais, há um aprofundamento no conteúdo. Então não custa nada você tentar resolver esse tipo de exercício também. Perfeito, pessoal? Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, faça um comentário. Aproveite, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Ok? Espero por vocês para a nossa próxima aula. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.